Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes aqui hoje são eles: a Vitória, o Vitor, o Luiz, a Heloísa e a Eloá, disfarce. Eloá e Maísa. Os demais alunos que por algum motivo estão faltando hoje, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde quando o aluno falta, por qualquer motivo que seja, ele tem a oportunidade de assistir a aula e compensar a ausência dele, certo? O conteúdo é a aula 3 nossa, e o conteúdo é as diferentes representações de um número racional, parte 1. Turminha do 6º e do 7º, que é uma turma muito seriada que eu tenho aqui. Para quem está assistindo pelo YouTube, talvez não ache estranho falar com o 6º e com o 7º. Vocês têm que anotar isso daqui, porque quando chegar a tarefa São Paulo, vai chegar a tarefa do 7º e do 6º tudo misturado. Você vai ter que fazer só a sua tarefa. Então, marca esse título aqui, tá bom? Agora, eu vou continuar. Quem não marcou ainda, vai marcar quando chegar o vídeo em casa depois. Tudo bem? Já devia anotar em cima no lugar da apostila, tá bom? Mas agora faz isso na aula, né, depois quando o vídeo chegar para vocês. É isso. Pode assistir o vídeo, apertar pausa e pegar o tema. Material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Conteúdos: representações de um número racional. Opa, viajou aqui. Representações de um número racional. Objetivos: identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal. Identificar as frações equivalentes. Habilidade é EF05MA04A. Identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com o apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Vamos lá? Vocês conhecem o Tangram? Já viram? Quem já viu o Tangram? Turma do 7º, já viu o Tangram também? Eu tenho uma folha de história dele. Tem uma folha? Eu não tenho também. Então, o Tangram é um quebra-cabeça chinês que tem 7 peças de diferentes formas geométricas, 5 triângulos de diferentes tamanhos, um quadrado e um paralelogramo. Então aqui, ó, os triângulos: 1, 2, 3, 4, 5. Quantos quadrados ele falou que tem? Um quadrado. E o paralelogramo? Aqui, ó, um paralelogramo. Certo? Existe várias histórias, né? Uma das histórias que eles falam do Tangram é que um chinês estava com tipo um piso quadrado e estava levando para algum lugar esse piso e derrubou no chão e quebrou. Nisso ele quebrou nesse formato certinho. E aí surgiu o Tangram. Assim é uma das histórias que eles contam. É muita coincidência, né? Quebrar certinho na diagonal e aqui também. Depois aqui quebrar assim, 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 né? Então lá, fração. Em uma fração, o denominador representa a quantidade de partes em que o todo foi dividido. Então a parte de baixo representa a quantidade de partes. Faltou colocar uma coisinha aqui para ficar melhor. Partes iguais. Por que eu falo isso? Porque se o Tangram, vamos voltar no Tangram, essa parte aqui representa uma parte, mas é uma parte igual em todo o Tangram? Não. Então eu não posso falar que o Tangram foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes iguais, porque não são iguais. E o denominador é a quantidade de partes
iguais. E o numerador indica a quantidade de partes a serem consideradas desse todo. Então vamos supor, peguei uma pizza, dividi em 8 partes iguais, faz de conta que está iguais. E comi 2 pedaços, então eu comi 2 oitavos, certo? Olha lá, 3/5, quer dizer que o inteiro foi dividido em quantas partes iguais? 5. Quantas partes foram pegas? 3. 3/5. O 3 é numerador ou denominador? Numerador, de cima é o número. Debaixo, ó, ajudar vocês. Debaixo é o denominador. Entendeu? Eu quando era criança eu lembrava assim. Denominador vem de debaixo. Não quer dizer isso, mas ajudava eu a memorizar, entendeu? D de denominador, D de debaixo. Tá bom? E o de cima é o numerador. Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Turma do 7º, reviu isso aqui? Lembrou? Foi fácil? Então tá bom. Atividade 1, para fazer na apostila do 6º ano. Lá na página 104 e 105, vocês vão fazer o exercício 1 e 2. Eu vou ler o 1 para vocês, e vou apertar pause aqui e vou começar a aula do 7º ano. Atividade 1. A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite com diferentes dimensões desenhadas e pediu para que elas pintassem a metade da folha. Observe como ficou as figuras de alguns estudantes. O Alan pegou a folha e pintou a metade. O Renan pegou a folha e pintou daquele jeito ali. A Helena pegou a folha e pintou daquela outra maneira. Oi. Pode, ó. O Cauã perguntou, se tiver dúvida, na hora que eu estiver fazendo, posso ler o objetivo das aulas, as orientações ali em cima? Pode também, tá? Na apostila tem mais orientações lá. Continuando aqui o exercício. Atividade 1. Aqui tá as divisões de Alan, Renan e Helena. Todos eles tinham que pintar o quê? A metade da folha. Escreva as frações que representam as partes pintadas de cada folha sulfite. Alan, ele pintou uma fração da folha dele. Renan pintou uma outra fração da folha dele. A Helena pintou uma outra fração da folha dele. Vocês vão fazer isso. Letra A e letra B. O que faz a letra B? O que você observa em relação às partes pintadas de cada folha do sulfite? Uma resposta pessoal, não é cálculo, nada. Vocês vão responder, observei que aconteceu tal coisa, tá? Aí tem a letra C, tem o desenho desse retângulo aí? Aí vai falar assim, ó, no desenho abaixo, represente outra forma de fazer a divisão e depois pinte uma parte da folha que seja equivalente a que os estudantes da professora Sônia pintaram. Todos eles pintaram o que? A metade? Sim ou não? Então vocês podem fazer uma outra representação aí para metade, tá bom? Agora eu vou apertar pause e a gente vai voltar depois para fazer a correção. Continuando. Tá gravando, será? Tá. Vamos lá. Hoje é dia 27. Vou escolher um aluno. Presta atenção, na hora do sorteio. Vitória. Vitória, vire pra cá agora pra gente fazer a correção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Luiz, ajude eu aqui. Luiz, a parte de baixo que a gente chama de denominador é o resultado de quantas partes iguais foram dividido inteiro. O Alan dividiu a folha dele inteira em quantas partes iguais? 2. Muito bem. Quantas ele pintou? 1. Então como que fica essa fração? Como que eu leio? 1/2. 1/2. Escolhe um coleguinha seu. Vitória.
O Renan Vitória dividiu o inteiro dele em quantas partes iguais? Em 2 partes iguais? Vou dividir igualzinho ele dividiu para você ver, ó. Aqui estava o inteiro, ele dividiu aqui e aqui. Quantas partes iguais ficaram? Olhe melhor. Quantas partes iguais? 4 partes iguais. Quantos o Renan pintou? 2. Como que eu leio a fração do Renan? 2/4. Muito bem. Escolhe um coleguinha. Pode escolher qualquer um dos 3 que não foram ainda. Eloá. A Helena Eloá dividiu o inteiro dela em quantas partes iguais? 8 partes iguais. É o denominador, né? A parte de baixo. E a parte de cima é quantas ela coloriu? Quantas partes iguais ela coloriu? 4. Como que eu leio essa fração? Perfeito. Agora eu pergunto para vocês, do sexto. Quem pintou mais? Helena. Não. Renan. Não. Não. Eles pintaram em 4. Todos eles pintaram a mesma quantidade, a metade da folha. Ah, professor, mas metade não foi só a lã? Não. Se eu simplificar essa fração, dá metade. Se eu simplificar essa fração, dá metade. Todos eles pintaram a mesma quantidade. Só foi representado. Pode falar. Foi a metade da folha, certo? Perfeito, que nem o Vitor falou aqui. Se eu apagar esses riscos aqui, é metade. Se eu apagar esses riscos aqui e esse daqui, fica igualzinho do Alan, tá? Então, o Alan dividiu em partes diferentes, mas na hora todo mundo dividiu em partes diferentes. Mas na hora de pintar, todo mundo pintou a mesma quantidade, certo? Atividade 1. No desenho abaixo, representa, letra C agora. Represente uma outra forma de fazer a divisão e pinte. Você não pulou A B, verdade. Boa, obrigado. O que você observa em relação às partes pintadas de cada folha da sulfite? Todos eles pintaram a mesma quantidade. A gente já tinha respondido, né? Só que eu fiz uma... Todos pintaram a mesma quantidade. Representações diferentes, mas a mesma quantidade. Ah, tá, mas daí você fez, ó, entendi o que você falou. Você fez 4 dividido por 2, mas na fração é sempre o de cima dividido pelo de baixo. Então quando divide 1 por 2 dá 0,5. Eu entendi o que você falou, mas tem que dividir de cima pelo de baixo, tá? Quando você divide 2 por 4, você tem R$2, vai dividir por 4 pessoas. Cada um vai ganhar R$0,5. Se você dividir o 4 por 8, também vai dar 0,5. Todos têm o mesmo valor da decimal. Todos pintaram metade da folha. Tranquilo? Os três pintaram metade da folha. Agora aqui, no desenho abaixo, represente outra forma de fazer a divisão. E depois pinte uma parte da folha que seja equivalente a que os estudantes da professora pintaram. Aqui tem muitas respostas que poderia ser. Ó, eu poderia fazer isso aqui, ó. Dividir ela em 3 partes iguais. Faz de conta, não consegui dividir. Difícil dividir a olho, né? E aí eu pego e divido aqui assim, ó. Em quantas partes eu dividi ao todo? 6. Vou pintar 3. Pintei a metade ou não? Não? 3/6. É a mesma coisa que eu passar essa pintura para cima. Pintei a metade? Sim. Outra maneira que eu podia fazer é aqui, ó. Dividi na diagonal e pintei a parte de baixo.
Pintei a metade ou não? Sim, dividi em duas partes iguais e pintei uma. Tranquilo? 12, né? Eu pintei 6. Ótimo. Olha aqui, vou fazer uma observação que eu... E assim? Assim também dá? Se eu dividir ao meio aqui, eu estou pintando igual o Alan daí não dá, né? Eu tenho que fazer diferente deles. O Vitor fez aqui, dividiu se dividiu em 4 partes, isso, Vitor? E depois fez 3 linhas, é isso? Aí deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 partes iguais. E você pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dozeavos. Perfeito. Certo. Ô, professor, preciso pintar uma? É bom pintar de uma das maneiras que a gente falou. Gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Correção, olha lá. O Alan, meio. Eu não lembro quem é depois do Alan. Leiam para mim, por favor. Na apostila aí, quem é depois do Alan? Helena, 2/4 e o último. Leiam na apostila. O Alan, depois do Alan quem? Helena, depois da Helena. Não, depois do Alan veio Renan. Então, Alan, Renan e Helena. Nas 3 folhas, ó, a letra B. Nas 3 folhas sulfite, as partes pintadas são equivalentes. Ou seja, tem a mesma área da folha, a metade da folha. Quando a gente fala assim, frações equivalentes, o que quer dizer a palavra equivalente? Quando fala assim, ó, 6 equivale a meia dúzia. O que quer dizer isso? Metade? É igual. 6 é a mesma coisa que meia dúzia. Então quando fala equivalente, quer dizer que é a mesma coisa, representada de maneira diferente, né? Então 6 equivale a meia dúzia, ou seja, 6 e meia dúzia tem a mesma quantidade, só muda o jeito de falar. E a fração também muda o jeito de representar. Por que eles mudam? Porque uma dúzia é 12, meia dúzia é metade de 12. Entendeu? É só o jeito de falar. É a mesma coisa que falar assim: eu fui comer uma pizza, comi metade de uma pizza. E aí outra pessoa quer falar assim: nossa, quer falar que eu comi mais. Peguei uma pizza que estava dividida em 8 partes e comi 4 partes. Quem comeu mais? Quem comeu metade ou quem comeu 4/8? 4/8. Quem comeu mais? Metade ou 4/8? Os dois comeram a mesma quantidade. Só muda o jeito de falar. Mas 4/8 daí a pessoa comeu muito mais pizza do que o outro, né? Mas não, é a mesma quantidade, tá bom? Olha lá, letra C, representou na diagonal, 2 partes, meio também. É a mesma quantidade, mas só que aquele primeiro ali é do mesmo tamanho. Né? O inteiro tem que ser do mesmo tamanho. E o outro é dividido em 4 pedaços. E o outro dividido em 8 pedaços, daí pega 4 partes, é isso aí. Olha lá, atividade 2. Na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. E nas outras tiras, represente frações equivalentes a 1/3. Então o que acontece? Vou ter que pegar essa fração aqui e vou ter que dividir em quantas partes? Em 3. Quantas partes eu vou pegar? 3. Peguei 3 já, dividi em 3. Quantas partes eu vou pintar? Quem falou uma? Uma. Por que, Vitória? Porque está falando que é 1/3. De 3 eu pinto 1. Agora eu tenho que fazer frações equivalentes. Meu Deus, como que é fração equivalente? Eu vou dividir em partes iguais. Mas ficou igualzinho, daí não é equivalente. Se eu cortar ela no meio aqui, agora o inteiro foi dividido em quantas partes iguais? 6. Quantos? 6. 6. Quantas partes eu preciso pegar para que fique igualzinho de cima? 3. 3 partes? 1, 2, 3. Ficou igual de cima? Não. Não. Então não é 3. Quantas? 2. 1, 2. Ficou igualzinho de cima? Sim. Então 2/6. 2/6 é a mesma coisa que 1/3. Vou fazer de novo. Vou dividir em 3 partes iguais. E vou dividir aqui, ó. Cada uma eu vou dividir em... Opa, ficou feio esse. Quantas partes iguais agora tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Quantas partes eu preciso pintar para ficar igualzinho? 6. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era 6? Quantos que era? 4. Olha lá. 4 dozeavos é a mesma coisa que 2 sextos e é a mesma coisa que 1 terço. Todos eles é a mesma coisa. Se eu falar assim, Eloá, você comeu 1 terço do chocolate. A Maísa comeu 2 sextos do chocolate. E o Gustavo comeu 4 dozeavos do chocolate. Quem comeu mais? Ninguém. Todo mundo comeu a mesma quantidade. Certo? Só muda o jeito de falar. Isso mesmo. O jeito de falar parece que... Tá? Às vezes se chega, vai fazer uma prova lá, se chega lá, se chegou no resultado que é 4 dozeavos. Você olha na alternativa, não tem. Aí tá 1 terço, porque 1 terço é a forma irredutível, aquela que não dá para reduzir mais. É a menor fração que dá para representar. Professor, mas tipo, no exemplo que o senhor deu, você tá comparando assim, parece que o Luiz comeu mais, né? Porque 12... Assusta, né? Só que o chocolate dele foi dividido em 12 partes e ele comeu 4. E você, o seu chocolate foi dividido em 3 partes e você comeu só 1. Só que as partes é maior, né? Entendeu? Olha o tamanho da parte do seu chocolate. Olha o tamanho da parte do chocolate do Luiz. Pequenininho. Bom, dando continuidade então. Para quem está assistindo pelo YouTube, gostou da explicação? Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Correção. Olha lá. 1 terço. Aí dividimos em 6 partes. Ficou 2 sextos. Eles dividiram diferente. Depois eles dividiram o quê? Em 9 partes ao todo. E aí precisava pegar quantos para ficar igualzinho de cima? Precisava pegar 1, 2, 3. É uma outra fração. 3 nonos também é igual a todas essas aqui. Certo? Quantas frações existem equivalentes? Na opinião de vocês. Quantas frações dá para representar o mesmo que 1 terço? 3. Mais. 5. Muito mais. Muito mais. 13. Muito mais. 1000. Muito mais que 1000. 3.000. 1 milhão, muito mais que 1 milhão. Até o número acabar? É infinitamente. Infinitas possibilidades. Tá? Porque só pegar 1 terço e multiplicar por um outro número, tanto de cima quanto de baixo. Se eu multiplicar o de cima por 1000 e o de baixo por 1000, ele vai dar lá 1000, 3.000 avos. É uma fração equivalente. Se eu multiplicar por 1001, ele vai continuar. 1002, ele vai continuar. Qual é o último número natural? É infinito. Então tem frações equivalentes infinitas. Mas a fração irredutível é a menor fração que a gente consegue pôr e é uma só daí. A gente tem que resumir ela até ficar pequenininha. Fração na forma decimal. Presta atenção. Antes de chegarmos à última atividade, vamos lembrar de uma coisa. Para representar uma fração na forma decimal, basta realizarmos a divisão entre o numerador e o denominador da fração. Olha aqui, ó. 2, como que eu leio essa fração? 2 quintos. É quem dividido por quem? O numerador dividido pelo denominador. Isso, o de cima dividido pelo de baixo. Tem gente que fala, o menor dividido pelo maior. Não, pode ser que às vezes vai estar a fração maior em cima e o menor embaixo. Pode acontecer. É sempre o de cima dividido pelo de baixo. Na tabuada do 5, quantas vezes o 5 chega perto do 2 sem passar? Lembra da tabuada do 5? 1 vezes 5? 1 vezes 5 deu 5, passou. Então não pode ser 1. Vai ver no tabuada? Não olhem na tabuada, vamos pensar. Oi? 10 vezes 5, 50. Passou muito mais. É menos do que 1. 0. Quem vezes 5 dá perto do 2 sem passar? O 0. 0 vezes 5 dá 0. 2 que tira 0. Eu tenho 2. Não tiro nada? 2. Baixo o próximo. Tem alguém para baixar? Mas aqui tem uma vírgula. Automaticamente essa vírgula vem para cá. E aqui tem quanto zero eu imaginar na minha vida. Só que eu não preciso pôr tudo aquele zero errado. Agora eu vou descer um zero que está aqui. Desceu.
Quem vezes 5 chega perto do 20 sem passar? 4. 4 vezes 5, 20. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. Quantos que deu 2 quintos? 0,4. Como que eu leio esse número? Eu não tenho nenhum número inteiro, então eu não falo nada. Depois da vírgula, se for uma casa, é décimos. Se for duas casas, é centésimos. Se for 3 casas, é milésimos. Nesse caso, ele é décimos, ou centésimos ou milésimos? Décimos. Então é 4 décimos. Então aqui eu leio 4 décimos. Vamos tentar fazer isso aqui agora. O de cima dividido pelo de baixo. Na tabuada do 2, quem vezes 2 chega perto do 3 sem passar? 0. 0 vezes 2 dá 0. 3 que tira 0 dá 3. Qual foi o meu resto? 3. Ó, calma aí. Vamos fazer um combinado aqui. Imagina que você foi lá tirar merenda. Tirou uma merenda e a merenda tinha 3 alturas no prato. Certo? É assim a merenda sua. Pratão cheio de arroz, feijão e as coisas. Aí, você comeu e o resto foi a mesma quantidade que você tirou? Tem como o seu resto ser maior que a quantidade que você... O resto nunca pode ser maior que a chave. Se for, quer dizer que alguém jogou comida no seu prato lá na hora que você estava distraído. Então não pode, né? Já pensou que nojo? Cansei de comer, joga a comida no prato da gente lá, fica mais do que a gente tirou. O resto tem que ser menor do que a chave. Se ele for maior, porque nós erramos. Na tabuada do 2 tem um número que chega perto do 3 sim. 2 vezes quem que chega perto do 3? 2, 0, 0. Vai sobrar 3. 3 é maior que a chave, então não é o 0. 1. 2 vezes 1. Ou 1 vezes 2. Quantos que dá? 2. 3 que tira 2? 1. O resto é menor que a chave? É menor, então tá certo. Não tem resto de comida no meu prato agora não. Agora tá certo. Só tem o meu resto ali mesmo. Não tem ninguém colocando o resto do meu prato lá. Aí não tem mais ninguém para baixar. Tem uma vírgula, não tem? Põe a vírgula, acrescenta 1, 0. Quem vezes 2 na tabuada do 2 dá perto do 10 ou chega no 10? Sem passar. 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 que tira 10? 0. Quantos que deu? 1,5. Como que eu leio? 1 inteiro e 5 décimos. Perfeito. É isso mesmo. Oi. Ó. Presta atenção. Aplicando. Presta atenção no aplicando. Determine a fração que representa a fração e a representação decimal que corresponde a cada peça em destaque, verde e o azul, do tangram em relação ao todo. Mas professor, o tangram, as figuras não são iguais, mas agora aqui você tem uma divisão aqui, ó, tá vendo? Você consegue ver mais ou menos quantos quadradinhos tem. Aí você vai olhar, professor, mas aqui é um triângulo. 16. Esse triângulo forma uma peça? Forma um quadradinho? Não. E aí? Alguém tem alguma ideia? Se eu pegar um outro triângulo e juntar com ele aqui, forma um quadradinho? Sim. Forma. Então cada 2 triângulos vale um quadradinho. Certo? E aí, vocês vão responder a letra A. A letra B, uma fração equivalente para cada fração do item anterior. Vamos supor, vou chutar aqui, tomara que não acerte. De 16 tem 8. Como que eu acho uma fração equivalente? Eu posso dividir o de cima e de baixo por 2, não posso? 8 dividido por 2 dá 4, 16 dividido por 2 dá 8. Isso aqui é uma fração equivalente. Os dois valem a mesma coisa, certo? Vou apertar pausa aqui. Vocês vão tentar fazer a letra A e B. Não tem na apostila, né? Não tem. Eu pedi para imprimir. Alguém poderia ir lá, pode ir lá, Luiz, lá conversar com a Andressa. Sabe a Andressa? Fala para o professor Ricardo pediu, por favor, não esquece essa palavra, por favor, para pegar a folha que você imprimir para ele, por favor. Tá bom? Obrigadão. Enquanto isso, eu vou apertar pause nessa gravação
E nós vamos voltar a corrigir a do 7º ano. Continuando. A fração em azul. Qual vai ser a fração em azul? Vamos lá, Luiz, me ajuda aqui. A verde ou azul? Qual que você quer resolver? Tanto faz? Escolhe, verde ou azul? Que amarelo, rapaz? Que atenção dessa? Se é só verde e azul, como que você quer fazer amarelo? Mas então ela vai fazer o azul, você faz o verde. Vamos lá, Luiz. O tabuleiro foi dividido em quantas partes iguais aí? Não tentou nem fazer mesmo. O quê? Não tentou fazer mesmo o exercício? Quantas partes iguais aquele tabuleiro foi dividido? Cara, vim pra escola, esquece tablet, bicho. Nas aulas de tecnologia sua, nós vamos pegar você na matemática, já que você tá tão ruim assim de prestar atenção. Olha lá quantas partes iguais tá ali, ó. Iguais. Não pode ser diferente. Por exemplo, essa aqui é diferente dessa, então não é igual. Em quantas partes iguais ela foi dividida? Duas. Onde que se vê essas duas partes? 3. Não chuta. Vamos prestar atenção aqui, ó. Tá vendo esses tracinhos aqui? Ela divide em quantas partes iguais? 16. Em 16 partes iguais. Então o todo foi dividido em 16. A parte verde. Quantas partes... A parte verde não. A parte total. Quantas partes... Quantos quadradinhos verdes tem? Conta aí agora. Inteiro? Quantos quadradinhos? Quando não é inteiro, você tem que juntar a outra metade com a outra metade para dar um inteiro. Isso, o seu colega já respondeu. Uma parte inteira. Duas partes inteiras. Essa metade com mais essa metade é mais uma. 2 com mais 1. 3. 3 com mais meio, 3,5. Com mais meio de novo, 4. Então deu 4 16avos. A parte verde deu 4 16avos. Vitória, a parte azul deu quantos, Vitória? 1,5, 2. Muito bom. 2 deu um total de quantos? O inteiro foi dividido em quantas partes? Não. 16 partes. Tá? Então, o azul é 4 16avos. Não, desculpe. O verde é 4 16avos. E o azul é 2 16avos. Certo? Uma fração equivalente para cada fração do nível anterior. Então, vamos lá. O azul, eu posso dividir o de cima e o de baixo por um mesmo número. Qual número dá para dividir o 4 e o 16? Não, o 8 não dá para dividir o 4. O 16 dá para dividir por 8, mas o 4 não. Tem que dar um número sem vírgula. 3. 2. Muito bem. 4 dividido por 2. 2. 16 dividido por 2. 8. Eu posso falar que é 2 oitavos também? Posso. Eu posso dividir de novo por 2. Quantos que vai dar? 2 dividido por 2. 1. 8 dividido por 2. 4. 1 quarto. Então o verde é a mesma coisa que 1 quarto. E o azul? Eu posso dividir por quantos? Eloá e Vitória, para de olhar a borboleta. Por 5? O 2 não dá para dividir por 5. 2 não dá para dividir por 3. 2 é número primo, só dá para dividir por ele e por 1. Se eu dividir por 1 dá ele mesmo, então eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 16 dividido por 2, 8. Então a parte azul é a mesma coisa que 1 oitavo. Nossa, a verde é 1 quarto e a azul é 1 oitavo. Quem é maior? Azul ou a verde? Azul. Mas professor, a azul é maior? Não, ela é pequenininha. Mas por que ela tem o 8 embaixo? Então quando esse 1 está em cima,
Quanto maior for o número de baixo, menor é o pedacinho. Então, por isso que 1/4 é maior do que 1/8, tá bom? Daí aqui, era uma atividade que era para vocês brincar na mesa aí, né? O professor vai distribuir um modelo de Tangram, que já distribuí, pronto para vocês. Em duplas, no caso vocês fizeram um trio aí também, recortem as peças e elaborem figuras como os exemplos abaixo, ou de acordo com a sua imaginação. Então olha aqui, quem que conseguiu fazer a tartaruga? É uma tartaruga, eu acho, né? Conseguiram fazer alguma figura? Alguma figura conseguiram? Qual que vocês conseguiram, Vitor? Qual? Fala assim, ó. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Fala a coordenada para mim. É letra qual, número qual? A2. Essa aqui? Muito bem. Conseguiu fazer alguma, Vitor? Vitor não, Luiz, Lucas. Não quis. É brincadeira, não? Mas você disse que era pra brincar? Filho do céu, é atividade. E você quer pegar o tablet. Se você não consegue nem fazer Tangram, quer pegar tablet ainda. Mas cismou com esse tablet? Você que cismou, chegou, tecnologia. Não é brinquedo na aula de tecnologia. Então presta atenção, leve a sério as aulas. Todo mundo tentou fazer, só você que não quis fazer. E não é brincar, o professor vai distribuir, eu li isso aqui. Depois você vê no vídeo aula, eu não falei brinque. Estou falando que agora era para vocês brincarem, tá? Brincar de montar. Agora, se você não tem preguiça de pensar para montar um Tangram, não pode vir para a escola só por vir, tem que vir para querer aprender, Luiz, tá bom? Eu gostaria muito que você aprendesse a matemática, cara. Meninas, oi. O que você fez? Qual que é a letra? É o D3. D3, ó, parece um pássaro, né? E vocês, Vitória, conseguiu fazer algum? Qual? Aí, cadê o bullying? Fala pra mim a letra e o número. D2. Esse aqui? Ah, é mesmo, é um bullying. Eloá, conseguiu fazer algum? Consegui fazer Qual? 2. Não, 3. Qual que você fez? A3. A3, acho que é um boi, né? C3. C3, parece um coelho. Não, C4. C4, o mesmo que o Vitor fez. E qual outro? Não, professor, é o de baixo. Ah, C4 aqui, disfarce. Uma estrela ninja. C1. Tartaruga. Maísa, conseguiu fazer algum? Ô, professor, C1 Oh, C1 é aqui, disfarce. Um coração. Conseguiu, Maísa, fazer algum? Hã? Primeiro com o A4, esse aqui? A vaquinha. Que legal. Todo mundo tentou fazer um aí, conseguiu aí nesse grupo. Vamos lá, oi. Tá fazendo também, é? Não, agora que eu fiz aqui, ó. Essa aqui tem que virar essa peça aqui, ó. Ah, ele pode virar, dar um tombo, é verdade, pode acontecer isso também. Turminha, continuando então aqui. Olha lá. As frações. Era 4/16avos, que é a mesma coisa que 0,25, tá? E aí poderia ser representado também de 1/8. Não, desculpe. Poderia ser representado como 1/4 também. Ficou meio confuso aqui. A peça azul clara era 2/16avos, que também pode ser representado como 1/8. E a C era uma resposta pessoal, cada um montava o que achasse que conseguia montar. E quando eu falo brincar, vocês podem tentar fazer um outro diferente do que tinha no manual aí. Por exemplo, existe só esses aqui que dá para fazer? Não, existem muitos. Eu não sei exatamente quantos, mas tem muitas peças já catalogadas. Não sei se é infinitas, mas já tem muitas peças catalogadas. Aqui não, meu foi da 31, né? Que tem todos os quadradinhos que tem, né? Entendi, mas desse já corrigiu aí. Faz a correção aí. É 4/16avos e 2/16avos. Ó, isso aqui é o anexo que eu entreguei para vocês recortarem e fazerem. O que aprendemos na aula de hoje? Representamos as regiões de algumas figuras na forma fracionária. Representamos frações nas formas fracionárias e decimal utilizando o Tangram.
Identificamos frações equivalentes. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar o material digital. Aqui estão as referências. E chegamos ao fim de mais uma aula da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tudo bem.